Agora vamos ver um pouco do funcionamento da engine num nível um pouco mais aprofundado. Vamos lá. Nós temos a nossa engine. E a gente sabe qual é o básico da engine. É um lugar, é um ambiente onde eu posso entrar, escrever meu código, é, importar meus assets, fazer os assets trabalharem em conjunto com o meu código. E isso dá a ilusão de que algo está acontecendo, né? Então a engine ela lida com diversas tarefas diferentes ao mesmo tempo. E uma dessas tarefas, né, é processar o meu código. Tá? Outra tarefa é processar os meus assets. E os assets você entende que pode ser arquivos de som, animação, seus modelos 3D, suas texturas. Tudo isso são assets que a engine também ela processa em conjunto com o seu código. Além disso, a engine ela também está preparada para lidar com encoding de diversos tipos de áudio, MP3, Wave, OGG e por aí vai. Né? Então ela tem um módulo de áudio dedicado. Ela também tem um módulo de iluminação, então é responsável por pegar e iluminar os pixels na tela, fazer com que a cena tenha aquela ilusão de que existe uma luz presente. Ela também processa sombras, cria sombras falsas, e diversos outros efeitos que dizem respeito à iluminação em geral. Eu também tenho os inputs que são recebidos constantemente do usuário, né, do jogador. Então pode ser um controle, um teclado, um mouse. A engine está o tempo inteiro recebendo input e ela precisa desses inputs para trabalhar. O que mais uma engine tem? Claro, o módulo de inteligência artificial também é presente numa engine. Ou seja, o módulo que permite com que você programe a navegação dos NPCs, do seu personagem. Tudo isso faz parte da inteligência artificial, né, do processo de tomada de decisão dos objetos do seu jogo. Decisões que não dependem do jogador, né, deixa bem claro. A engine ela também trabalha com tráfego de rede. Então, se você vai criar um jogo multiplayer, se a sua engine não tem um módulo para trabalhar com network, você não consegue fazer. Mas eu acredito que hoje em dia nenhuma engine não tem esse módulo de network, né? É impossível. Tem um módulo de renderização também, que é o básico de toda engine, é responsável por carregar os seus modelos 3D, por criar renderização básica, volume, posição e etc. Tudo isso diz respeito ao rendering. Deixa eu posicionar aqui direitinho. Então, até agora dá para ver que a engine ela tem que lidar com diversas tarefas ao mesmo tempo. Por isso que é importante você saber otimizar o seu código, otimizar o seu jogo, para que a engine execute as tarefas na ordem correta e que gere o resultado que você espera. Só para finalizar, claro, tem o módulo de física também. Todas as engines implementam alguma biblioteca de física. Dificilmente uma engine implementa uma biblioteca de física própria. Geralmente elas usam Physics ou Havok ou Cocos 2D também, algumas já estão usando. Se eu não me engano, o módulo 2D do Unity usa Cocos 2D, eu não parei para verificar, mas deve ser alguma coisa semelhante. Né? Então tem o meu módulo de física. Eu sei que o 3D do Unity ele usa o Physics. Né? Então você não precisa saber mexer com Physics nem nada, só fazer as chamadas do Physics que você consegue usar o módulo do Unity. Vamos ver o que mais. Bem, por enquanto é isso. Então, o gráfico de relação entre esses objetos seria mais ou menos assim. Opa. Então, eu crio meus assets nos programas 3D, no Photoshop, programas de texturização, etc. Importo na minha engine. Eu crio meu código e a minha engine compila esse código. A engine também trabalha com módulo de inteligência artificial, com módulo de física.
ela também processa os meus áudios, geralmente implementando uma biblioteca. Ela lida com networking, ela tem um módulo de iluminação. Geralmente o módulo de iluminação e física são de terceiros. Eu não lembro qual que é o do Unity. Bem, eu não lembro qual que é a biblioteca, mas eu sei que não é uma biblioteca, uma engine de iluminação própria. Eles adquiriram a licença e implementaram na engine. E tem os módulos de input. E o principal de todos, sem o qual uma engine não funciona, é o de rendering. E o rendering, mais uma vez, é responsável por pegar toda a descrição matemática do seu objeto e transformar ela em pixels na tela para você. É basicamente isso. Então deu para ver que é uma relação complexa de entidades diferentes trabalhando dentro da sua engine para fazer o seu jogo funcionar. E geralmente num estúdio grande você tem profissionais distintos responsáveis por cada área delas. E embora não seja impossível que você, por exemplo, domine engenharia de áudio, que você seja um cara que saiba criar modelos 3D muito bonitos, que saiba programar, que saiba um pouco de inteligência artificial, não é impossível que uma pessoa domine essas áreas até certo ponto. Mas em grandes estúdios é muito comum você ter um profissional dedicado para cada disciplina para agilizar o processo de produção. O problema é que quando você está trabalhando no modelo indie, geralmente você está fazendo um jogo sozinho ou você tem um amigo para trabalhar junto e vocês realmente têm que dividir a tarefa. Então, uma pessoa acaba criando os assets, enquanto ao mesmo tempo que programa a inteligência artificial e ao mesmo tempo que ilumina a cena, sabe? Então, não é uma tarefa fácil você lidar com todas essas tarefas ao mesmo tempo, mas é possível. Leva tempo, mas é perfeitamente possível. Eu mesmo, eu eu sei criar assets normalmente, eu sei programar, eu tenho um conhecimento bom de física, inteligência artificial mesmo, já fiz bastante coisa. Iluminação, por enquanto eu nunca tive nenhum problema. Mas é o que eu falei, isso leva tempo e exige dedicação para você ser um cara que domina as diversas áreas envolvidas na criação de um jogo, né? Então é isso, nós vimos na aula anterior uma relação macro da sua engine com o ambiente externo. E nesse aqui nós vimos os módulos que compõem o interior da engine. Então dá para ver que a engine ela é dividida em várias partes e cada parte é responsável por uma tarefa específica. E é exatamente assim que você deve programar e criar o seu jogo. Você tem que saber modularizar a sua lógica, separar problemas grandes em problemas pequenos e trabalhar nos problemas pequenos independentemente. E aos poucos o seu jogo vai tomando forma. Né? Para tudo é necessário uma organização muito grande. Na aula seguinte, agora, no vídeo seguinte, a gente vai ver qual que é o real papel do DirectX e por que a engine facilita o trabalho de criação de jogos.